Veja, quando você não dá frutos, você se torna um monstro, porque você acaba fazendo uma coisa ou outra. A maioria dos monstros e orangus são simplesmente pessoas sem espiritualidade, sem frutos. É por isso que eles dizem que estão começando igrejas. Eles não conseguem fazer muita coisa. Pastores precisam cuidar dos rebanhos. Há muitos, alguns foram. Alguém levou alguns longe. 10 com eles. Você nunca os vê. Davi fazia. Jesus, no princípio, não era assim. No começo, a mulher era culpada. Quando a mulher foi pega em adultério, eram 2 pessoas, mas trouxeram só a mulher. Acho que vou parar de falar sobre esse tipo de coisa. Aleluia. Pai, obrigado por hoje e pela grande bênção que temos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Você pode se sentar. Agora, eu quero compartilhar com todos vocês os motivos pelos quais vocês deveriam, de fato, se tornar um líder Basna. E quando termino isso, fazemos uma oferenda. Tudo bem, agora, 2 Lucas 13, versículo 6. Lucas capítulo 13, versículo 6. E ele também contou esta parábola. Um certo homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, e ele veio procurar fruto nela e não encontrou nenhum. Então ele disse ao cuidador da sua vinha: Veja, há 3 anos. Já faz 3 longos anos que eu venho procurando por algum fruto nesta figueira, e infelizmente não encontro absolutamente nada de comestível. Por favor, corte-a imediatamente. Por que ela ainda ocupa a terra inutilmente? E ele, respondendo, disse-lhe: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu cave ao redor dela e coloque adubo. E, se der fruto, muito bem, e se não, depois disso a cortarás. Amém. Agora, quero que você sublinhe na sua Bíblia: Eu venho procurando fruto. Eu venho procurando fruto. Agora, o que é, de fato, um líder Basna? Um líder Basna é essencialmente um centro de pessoas que é mobilizado e ativado através de um ônibus, um veículo que serve como ponto de encontro e transporte para a comunidade. Tudo bem. Agora, o ônibus e a comunhão juntos formam um Basna. Sem ônibus, não é um Basna. Por isso também criamos os BNAs, que é o uso de Ubers, Yangos ou o que você tiver. A equipe de recepção pode abrir mais portas para que a entrada das pessoas seja mais fácil e rápida. Abra mais portas. Isso não é bom. Eu não preciso dizer isso no microfone, por favor. Agora, a Bíblia diz que eu venho buscar frutos. Então, eu não estou pregando sobre oferta. Isso é como um primeiro culto e depois um segundo culto dentro do culto. Certo, agora diz que Jesus falou isso.
Veja, Jesus está nos ensinando como ele nos vê. Amém. Diz que um homem tinha uma figueira. Então, você é uma figueira. E Jesus vem até você procurando algo de você. Quer você goste ou não, Jesus está procurando algo de cada um de nós. E a principal coisa que ele está procurando de você é fruto. O que é fruto? O que é fruto? Fruto é algo que cresce da árvore. Vem de você. Não é algo que você tem ali, separado. É algo que cresce de você. Vem de você. É um fruto seu. E não importa quem você é na igreja, não importa quem você seja, Jesus busca frutos de você e sempre buscará frutos de você. Certo? Não há necessidade de abrir portas que não precisam estar abertas, pois isso também combate o ar-condicionado. Por favor, faça bem o seu trabalho e pense. Tudo bem. Venho buscar frutos de você. Quando Jesus visita você em casa, ele está esperando frutos de você. Abra comigo em Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11. Basta trazer o CH. Tudo bem, agora vamos para o versículo 11. Marcos 11. 11. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo. E quando ele olhou ao redor para todas as coisas, e já era tarde, você está aí. E saiu para Betânia com os 12. Versículo 12. No dia seguinte, quando voltaram de Betânia, ele teve fome e viu uma figueira. Ok, lembre-se, a primeira história também era sobre uma figueira. Vendo de longe uma figueira com folhas, ele veio. Se felizmente ele pudesse encontrar alguma coisa ali. E quando chegou lá, não encontrou nada. Ele encontrou o quê? Nada. Isso é sério. Veja, este é um dos eventos registrados na Bíblia. Quando Jesus se aproximou de uma figueira e não encontrou nada além de folhas, pois ainda não era tempo de figos. E Jesus respondeu à figueira, dizendo a ela que não era o tempo da fé. Jesus respondeu. Isso significa que a figueira falou com ele. A figueira tinha dito algo para ele. Este não é o tempo de figos. Esta é a estação errada. Quantos sabem que mangueiras nem sempre têm mangas? Ela chega na estação, então tem muita manga. Então é como se Jesus tivesse ido até a figueira e estivesse procurando mangas. E a mangueira disse a Jesus que não era hora, pois não havia mangas. E Jesus disse uma maldição à árvore. Ninguém mais comerá fruto de ti, desde agora.
Versículo 20. E, passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde as raízes. Seca desde as raízes. E Pedro, lembrando-se. Lembre-se que o versículo disse que era noite. Então, no dia seguinte, de manhã, eles viram a árvore seca. E Pedro, lembrando-se, disse a ele, mestre, veja, olhe, olhe. Eis significa olhe, olhe. A árvore que você amaldiçoou secou. Agora, qual é o caso? Que maldição Jesus pronunciou? E essa maldição sempre será uma maldição. Ninguém coma do teu fruto. Para você, ninguém jamais colherá fruto de você novamente. Isso é uma maldição. Maldição não é dizer, eu te amaldiçoo, eu te amaldiçoo, eu te amaldiçoo. Um dos maiores casos é ouvir, quanto a você, ninguém terá frutos de você. Quanto a você, você nunca será um líder de destaque. É um caso. Quanto a você, ninguém será contado na igreja ou em uma igreja como sendo essa pessoa está na igreja por sua causa. É uma maldição. Há tanto a fazer, tanto para todos nós fazermos. E eu comecei te dizendo, Jesus disse em sua parábola, ele disse em uma parábola, Lucas 13, versículo. O versículo 6 é uma parábola, o que significa que é um ensinamento misterioso de que certo homem tinha uma figueira, o mesmo tipo de figueira plantada em sua vinha, e ele veio procurar fruto nela. Você é uma árvore, é um mistério. E Deus está procurando frutos em você. E então ele disse, o cuidador da vinha disse, eis que há 3 anos. Alguns de vocês estão na igreja há anos. 3 anos, 3 meses. Quero que você saiba, desde o primeiro dia em que você aparece aqui, desde o momento em que você chega aqui, a não ser que hoje seja seu primeiro dia. Se hoje é seu primeiro dia, você está desculpado. Mas se for seu segundo dia, sim. Quando o apóstolo Paulo foi salvo, a Bíblia diz que imediatamente ele começou a compartilhar o Evangelho. Se você ler o livro de Atos, quando Paulo foi salvo, ele imediatamente começou a testemunhar. Não houve espaço entre o momento em que Paulo foi salvo e o momento em que ele estava compartilhando ativamente o Evangelho. Acho que em Atos capítulo 9. Sim, imediatamente. Quantos querem um vira-lata? Ficar de pé. Todos aqueles que querem um cur. Você é querido? Ninguém ficará. Não haverá fruto de você. Veja isso em Atos 9. Veja o versículo 19, versículo 18. Paulo ficou cego. 18 e imediatamente lhe caíram escamas dos olhos. E ele recebeu a vista, levantou-se e foi batizado. Esta é a sua conversão. Versículo 19. E, tendo recebido alimento, ficou fortalecido. Então foram certos dias de Saulo com os discípulos que estavam em Damasco. E imediatamente ele pregou Cristo.
imediatamente. Capitão, divisão. Ele começou a pregar imediatamente. Imediatamente ele começou a pregar, proclamar Jesus nas sinagogas. Não há defasagem entre a salvação e a produção de frutos. Ó Bispo Príncipe, quantos meses são necessários para plantar milho antes que ele dê frutos? Quanto tempo? 3 meses. Ela produz milho. Somos como milho. 3 meses, tem milho. Você não pode nos dizer que já se passaram 3 anos. Fui plantado há 3 anos. Agora estou esperando antes de ter uma árvore na minha casa. Eu plantei. É só sorte que eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Por isso ainda está lá e eu não penso nisso todo dia. Por isso eu deixei lá. Não era nem para estar lá. Eu deveria ter removido. Sim, ela ocupa espaço no solo. Se eu conseguir uma árvore boa, você entende? E eu venho para o meu jardim, passo pelo jardim, tem árvores. Eu vou remover aquela árvore. Sabe, uma vez eu estava em Joanesburgo, acho que era alguma cidade, e um dos meus pastores estava lá. Ele não estava indo bem. Eu disse para ele que se eu arrumasse alguém para te substituir, eu te tiraria daqui. Eu disse, eu só não tenho ninguém. Se eu arrumar alguém, vou te trocar daqui. Eu preciso de alguém. Se eu arrumar alguém, vou te tirar. E quando arrumei alguém, tirei ele. Ah, sim. Por que está ocupando o solo? Você está ocupando a igreja. Na igreja, estou compartilhando minha mensagem porque você deve ser um líder Bajna se acha que Deus não espera algo de você. Olha, me dá meu telefone. No meu telefone marrom. Onde ela está? Traga-me. Dê-me isso. Não, não. Entendi. Vou ler uma mensagem para você. Sim. Isso eu recebi de alguém. Sim. Se você acha que Deus não precisa de nada de você, você não conhece Deus. Então você não conhece Deus. Vindo sentar na igreja. Estamos vindo para receber uma palavra. Não tem YouTube. Estou fazendo uma pergunta. Não tem YouTube. Vocês não têm YouTube? Vocês têm YouTube ou não? Todas as mensagens estão lá. Semana passada e todas as semanas. Estão todas nos canais. Eu venho buscar fruto. Venho em busca de frutas. Venho em busca de frutas. Alguns anos atrás, se você se casasse, sabe, naquela época eles achavam que se um casal fosse casado e não tivesse um filho, naquela época eles sempre colocavam a culpa na mulher. Veja bem, culpar as mulheres. Ah, vou ler uma mensagem para você. Lembre-me. Culpar as mulheres começou no jardim. Sim, é um padrão. Começou no começo. Quando Adão foi questionado,
ele culpou a mulher. Por que estou falando disso? Eu estava te contando uma coisa. Sim, eles costumavam culpar a mulher por não ter filhos. Depois de alguns meses, semanas ou anos de casamento, Charlie, já que você não pode me dar um filho, fim do casamento. E eles costumavam culpar a mulher? Sim. Ou até mesmo o sexo da criança. Eles costumavam culpar a mulher. Culpar as mulheres tem sido um padrão desde o começo. Gênesis. As pessoas não sabem. Provavelmente o livro mais importante da Bíblia é Gênesis. Por isso que ultimamente tenho citado Gênesis e um pouco de Gênesis. Gênesis significa no começo em hebraico. Jesus dirá, no começo não era. No começo, mulheres culpadas. Por isso, quando a mulher pega em adultério, 2 pessoas, flagrada, trouxeram só a mulher. Acho que vou parar de falar sobre esse tipo de coisa. Ah, sim. Esses são padrões na Bíblia. Você precisa se tornar você mesmo. Estou pregando para você sobre você. Veja, é o Basna que expôs pessoas que dizem, nós testemunhamos, somos pastores, porque isso foi ligado a um ônibus ou a um carro. Entendeu? Isso expôs aqueles que costumavam dizer, sim, você foi testemunhar? Eu fui testemunhar essa semana, sim. Mas cadê o fruto? Veja, essa é a diferença entre o YouTube e a televisão. Com o YouTube, você pode ver o número de pessoas que estão assistindo ao vivo. Então, o Basna é assim. É como se víssemos o número de almas de que você está falando em tempo real. Então, você não pode vir com nenhuma história furada para a gente. Eu só quero te dizer uma coisa. Não quero te assustar, mas quando você é um homem que não dá fruto ou uma mulher que não dá fruto, você deveria ficar com medo. Porque Jesus disse que ninguém coma fruto de ti. A partir daí, você vai ficar assim na igreja. E então, no dia seguinte, Pedro e outros disseram, irmão, você percebeu que ele não teria nenhum fruto? Olha para ele, ele secou. Você seca de tantas formas diferentes. Então, o motivo de você não ter secado, ou talvez ainda não ter secado, é porque Deus é um Deus que dá tempo. Enquanto estou sentado aqui, não é porque é meu dever ser apóstolo ou pastor. É porque parece que há uma grande expectativa do céu em relação a mim, de fato. Eu não tenho escolha. Se eu quiser, como você diz, eu não vou pregar. Se eu quiser, eu estou cansado. Se eu for ousado, deveria dizer, ok, já chega. Não existe nada disso. Quando Deus te abençoa com semente após semente, Ele virá esperando frutos de você. E é fácil para nós nos escondermos atrás de você. O que você é? Dançarino para Cristo.
cantor para Cristo, empresário para Cristo. Sério, você é um empresário para Cristo. Eu sou um adorador para Cristo. Sério? Se todos nós decidirmos que somos adoradores para Cristo, médicos para Cristo, eu sou médico para Jesus, advogado para Cristo. Eu sou um pianista para Jesus. Eu sou um pianista para Cristo. Você ficaria surpreso, sentado aqui. Não estaria aqui se todos disséssemos adoradores de Cristo por mim. Eu sou um dançarino para Cristo. Pela graça de Deus, sou um diácono em Cristo. Onde você estaria? Estou compartilhando com você, porque você deve ser um líder Basna. Por que você deve ser um D? Porque está escrito, eu venho buscar frutos de você. Se quiser, esteja lá. Escute, por que você acha que dizemos um membro, um ônibus, meu maior amor, vou ter uma reunião de emergência com você? Não há a maioria deles. Não vejo muitos deles que não estejam aqui. Um membro, um ônibus. Número 2. Hebreus, capítulo 6, versículo 7. Pela terra que os bebedores da chuva compartilham. Você está bebendo chuva. Por favor, feche a boca agora que a chuva está chegando, para que você não beba a chuva. Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente sobre ela, e produz ervas úteis para aqueles por quem é cultivada. Algumas pessoas a cultivam e ela recebe bênçãos de Deus. Vamos ler de novo. Pois a terra que absorve a chuva. Você tem absorvido os vídeos do YouTube e as mensagens nos podcasts. E domingo após domingo você absorve mensagens. Você absorve a chuva e então alguém te cultiva. Pois aquele que é vestido recebe a bênção de Deus. Uau! Versículo 8, capitão de visão. Mas se produzir hortaliças e cardos, a terra fica sem umidade e quase apodrece completamente e acaba sendo queimado, sem qualquer utilidade. Veja, quando você não produz a coisa certa, veja, engana. Quando você anda por aí, muitos lugares são arbustos, aqueles arbustos que existem porque ninguém plantou grama ou ninguém plantou um gramado. É por isso que um gramado é sinal da presença de desenvolvimento e de um certo tipo de pessoa. É aí que você vê um gramado sozinho. O resto, você só vê arbustos com espinhos. Mas se alguém gasta seu tempo plantando um gramado, plantando grama verde, a grama verde é tão importante até mesmo no julgamento. No livro do Apocalipse, a grama verde recebe um julgamento severo. A grama verde é removida como parte do julgamento.
Quando os julgamentos da terra estão chegando, a grama verde é julgada. Olhe para as Escrituras. E houve sangue e fogo, e eles foram lançados na terra. E 1/3 da terra foi queimado, 1/3 das árvores foi dobrado, e toda a grama verde foi dobrada. A grama verde é algo plantado especialmente para criar um ambiente específico. Certifique-se de plantar um pouco de grama verde em sua casa e não apenas arbustos. Você está ouvindo? Eu deveria parar de falar. Sim. Agora você está ouvindo? Se você planta o que está esperando e colhe algo diferente do que esperava, ele disse, então você pode facilmente ser amaldiçoado. Não há ninguém aqui de quem Deus não esteja esperando algo. Se você quiser, se você for ousado, diga, eu sou isento. Se você for ousado, diga, eu sou isento. Não venha com essa para mim. Eu sou um dançarino para Cristo. Eu sou um adorador de Cristo. O quê? Sou da linha de frente por Cristo. Amém. Agora, o número 3, juízes que estou te dando. Escrituras sobre por que você deve ser e por que você deve se tornar um líder de célula. Em Juízes, capítulo 9. Jonatã, Gideão. Veja, Gideão teve 70 filhos. Ele teve 70 filhos. Sim, ele foi frutífero. Agora, pensamentos de Deus para eles. Como recompensaram? A Bíblia diz que eles foram até a família de Gibom, pegaram todas as 70 crianças e mataram todas elas. Sim. Você está aí. Olhe para isso. Juízes, capítulo 9, versículo 5. E ele foi à casa de seu pai para a ópera e matou seus irmãos. Este era filho de outra mãe. E matou os irmãos, os filhos de Gerba, que é Gideão. 610 pessoas em uma pedra. Ele usou uma pedra para cortar as cabeças deles, mesmo assim. No entanto, Jotão, que era o filho mais novo de Jerubaal, sobreviveu, pois se escondeu. Você está ouvindo? Agora, Josião, que era o filho mais novo, voltou depois e profetizou. E ele disse em Juízes, capítulo 9, a partir do versículo 15, ele disse, e João lançou uma maldição sobre a árvore que dava frutos maus. Ele disse, meu pai lutou por você, meu pai lutou por você. E arriscou sua vida e livrou você das mãos dos midianitas. Você se lembra do meu pai? Foi isso que meu pai fez por você. Ele lutou por você.
E vocês se levantaram contra a casa de meu pai. E hoje mataram seus filhos 70 pessoas sobre uma pedra. Tudo bem, este não é o fruto que Gideão esperava. Pelo que ele fez, ele arriscou sua vida, colocou sua vida em risco por esse povo contra os tenitas várias e várias vezes. E a recompensa que deram a Gideão foi matar 70 de seus filhos. Foi assim que eles disseram obrigado. E ele contou um provérbio. Ele disse: o espinheiro disse às árvores: se de fato vocês me ungirem e confiarem na minha sombra. Ele estava falando um provérbio. Se não, que saia fogo do espinheiro. Agora, portanto, se vocês agiram de verdade e sinceridade ao fazerem Abimeleque rei, e se trataram bem Jerobaal e sua casa, e fizeram a ele conforme o merecimento de suas mãos, pois meu pai lutou por vocês, arriscou muito a vida dele e livrou vocês das mãos dos midianitas. E hoje vocês se levantaram contra a casa do meu pai, e vocês mataram os filhos dele, 70 pessoas, sobre uma só pedra, e fizeram de Abimeleque, filho da sua serva, o rei sobre os homens de Siquém. Porque ele é seu irmão, porque a mãe dele era de Siquém. Se vocês agiram com verdade e sinceridade com Jerobaal e com a casa dele hoje, então alegrem-se em Abimeleque, e que ele também se alegre em vocês. Mas, se não, que saia fogo de Abimeleque, o homem que vocês fizeram rei. Que saia fogo de Abimeleque e devore os homens de Siquém e a casa de Milo. E que saia fogo dos homens de Siquém e da casa de Milo e devore Abimeleque. E Joatão fugiu, escapou e foi para Bir, e ali ficou, com medo de Abimeleque, seu irmão. Eu venho buscar frutos. Gideão arriscou a vida. Eles teriam dito: ó, você é filho de Gideão. Ah, seu pai fez isso por nós. Ah, você é filho de Gideão. Onde quer que eu vá, vejo o filho de Gideão. Ele tem uma farmácia. O filho de Gideão tem uma. Como é que chama? O filho de Gideão tem isso. Gideon San está fazendo isso aqui. Muitos deles. Eles deveriam ter tido um certo, porque seu pai plantou a semente aqui. Mas o que lhe deram? Assassinato. Assassinato em massa. É por isso que o último professor, ele disse: veja, como você nomeou Abimeleque, filho de sua serva, porque ele tinha uma filha, um filho com sua serva. Você o fez rei porque ele é seu parente. E você matou todos os meus irmãos e deixou só a mim. Ele disse: então que fogo saia das árvores e consuma esse Abimeleque, e que fogo saia de Abimeleque e consuma esse povo. Veja, quando você não dá fruto, você se torna um monstro. Por que você acaba fazendo uma coisa ou outra? A maioria dos monstros e orangus são simplesmente pessoas infrutíferas e sem espiritualidade. É por isso que dizem que estão começando igrejas. Eles não conseguem fazer muita coisa. A falta de frutos é resultado da falta de espiritualidade. E quando você não dá frutos, é porque não está sendo frutífero do jeito certo. Por isso que eu falo de pessoas infrutíferas, sempre no celular. Quando você vê alguém às 9 da manhã, o celular, a bateria acabou. Seu celular descarregado às 9 da manhã? Agora você já está recarregando o celular. Quem são essas pessoas?
Olhe para o seu vizinho. Quem são essas pessoas? Quem são esses lindos aí? Diga ao seu vizinho, Deus está esperando algo de você. Você não pode simplesmente vir e ficar sentado. Você precisa se tornar um líder Basna. Todos que querem ser líderes Basna e ainda não são, levantem a mão agora. Levantem a mão. Você não é um líder Basna, mas quer ser um líder Basna. Só 4 de vocês. O resto não quer. Ok, deixa pra lá. Eu não deveria dizer isso, mas alguns de vocês, tudo o que fazem é viver na fornicação. Vocês só estão aqui para fornicar na igreja. É só para isso que vocês servem, por estarem na casa de Deus. Vocês estão fornicando com o Kels. Sejam garotas cristãs na igreja. Diga ao seu vizinho, eu vim buscar frutos. Eu vim buscar fruto. Amém. Olha, almas estão se perdendo. Faça o trabalho. Você está pronto para fazer o trabalho? Sim. Davi em 1 Samuel, capítulo 25. A Bíblia diz que ele cuidava dos rebanhos de Nabal. Sim. Você está aí agora? A Bíblia diz que quando Davi soube que Nabal estava na época da colheita, ele estava cuidando dos rebanhos. O que a Bíblia diz? O que nós dizemos? Enquanto os pastores cuidam dos seus rebanhos, pastores precisam vigiar rebanhos. Acha que tem muitos, mas alguns já foram para outro lugar. Alguém levou longe. Ele levou 10 embora. Ele foi para algum lugar com eles. Você nunca mais os vê. E era isso que Davi estava fazendo. E quando Davi ouviu, você está ouvindo? Quando Nabal compartilhou suas ovelhas, Davi enviou Naba 10 jovens. E Davi disse ao jovem, vai a Camil, vai a Tonaba e cumprimenta-o em meu nome. Use meu nome, digamos, meu nome é David, eu vim em nome de David. E você dirá a ele, por favor, a paz esteja com você. Versículo 7. E agora ouvi dizer que você tem chefes agora, e não ouvimos os vossos pastores que estavam conosco. E não lhes faltou nada durante todo o tempo em que estiveram em Cal. Versículo 8. Pergunte aos seus jovens, e eles lhe mostrarão. Por quê? Pois os jovens acham graça aos teus olhos, pois viemos até você em um bom dia. Peço-te que deis aos teus servos e ao teu filho Davi tudo o que tiveres em mãos. Então Davi disse, bem, eu sou seu filho, Nabal. Eu sou seu filho. Quando os jovens de Davi chegaram e falaram com Nabal segundo todas essas palavras em nome de Davi e pararam, veja o versículo 10. Então Nabal respondeu ao servo de Davi e disse, quem é Davi? Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Hoje em dia há servos que se rebelam e fogem de seus senhores. Ele disse, sem ralé, tomarei então o meu pão, a minha água e o meu rio, que matei para o meu companheiro, e os darei a homens que não conheço. Quarta-feira seja.
E os jovens de Davi voltaram e foram novamente, e vieram e lhe disseram: Dei todos aqueles santos. Versículo 13. Então Davi disse aos seus homens: Todos vocês devem vestir seus cintos e suas espadas. E cada um deles apanhou a sua espada. E Davi também pegou sua espada e subiu atrás dele. 400 homens, 200 funcionários. Mas um dos jovens disse a Abigail: Este é o significado do nome Abigail. Abigail era esposa de Nabal. E o anunciaram a Nabal, mulher de Nabal, dizendo: Eis que Davi enviou mensageiros do deserto para saudar o nosso senhor. E ele os repreendeu. Divisão Chã: Você não entende o real. Ele os insultou e os chamou. Ele zombou deles. Quem é David? O que é Basna? Líder. O que é Basna? O que era Senta? Andei lá o que é centro. Cada dia uma nova palavra. Cada dia um novo nome. Hoje sei eu. Amanhã dias. Amanhã que amanhã dias. O que é vaza? Pei. Mas os homens foram muito bons para nós. Não nos machucamos. Também não sentimos falta de nada enquanto estávamos em contato com eles. E quando estávamos nos campos, eles eram uma proteção, sabe? A igreja é como um muro. Ela está te protegendo. É como um muro de noite e de dia. De noite e de dia você é protegido de se tornar um viciado, um bêbado, um tolo, uma pessoa louca e deprimida pelo mundo. A igreja é um mundo, de noite, de dia. Olhe para o versículo. Versículo 16. A Escritura, por favor. Eles eram uma guerra para nós dia e noite. Versículo 17. Agora, pois, sabe e considera o que queres de mal, que está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa, pois ele é um filho de Beliar Satanás, de tal forma que ninguém pode falar com ele. Que nunca haja um dia em que alguém diga que ninguém pode falar com você, um filho de Belial. Versículo 18. E então Abigail se apressou. Ela decidiu ser uma líder basta. Ela pegou 200 pães. Está vendo? É por isso que algumas pessoas ficam sobrecarregadas. Porque uma pessoa tem que fazer tanta coisa. Ela pegou 200 pães, 2 garrafas de vinho e 5 ovelhas já preparadas, 5 medidas e tudo isso. E ela foi ver Davi. E ela disse a ela: vá na minha frente. Mas ela não contou ao marido. Isso é abigailismo. Chama-se abigailismo. Ela disse que, não, esse homem, se eu quiser andar pelo Espírito da verdade, ele é um tolo. E aconteceu que, enquanto ela ia montada no jumento, ela desceu e eis que Davi e seus homens vieram ao encontro dela. E ela os encontrou armados até os dentes. Eles estavam vindo para lutar. Davi os encontrou. E Davi disse: certamente em vão, em vão. Eu cuidei de tudo que esse homem tinha no deserto para que nada se perdesse. Eu fiz isso em vão. Eu fui um tolo. Todas as mensagens, todo o amor, todo o cuidado, toda a pregação foi em vão. O investimento na sua vida foi em vão. Deus colocou isso em você, mas foi em vão. Não valeu a pena para você. Quando Deus enviou o tio James para mim na escola Aimota, valeu a pena enviar aquele homem,
um engenheiro, para vir por conta própria. O pai, com seu Nissan Brown Datsun na frente da escola para falar com as crianças. Foi em vão quando eles estavam falando comigo quando eu era criança. Quando ele me salvou. Quando eu olho para minha F, olhe para a sua família. Quantas pessoas na sua família estão servindo a Deus? Olhe para isso com muito cuidado. Quantas pessoas conhecem a Deus além de você? Quanta bondade já foi demonstrada a você? Davi disse, com certeza foi em vão. Eu estava perdendo meu tempo. Como foi inútil ter te visitado e perdido tempo com você, orando por você, impondo as mãos sobre você. Pois ele me retribuiu o mal pelo bem. Versículo 22, que o Senhor faça ainda mais aos inimigos de Davi. Se eu deixar qualquer coisa que urine na parede, urinar na parede geralmente é um cachorro que levanta a perna e faz xixi na parede. Então ele disse, se eu deixar até mesmo um cachorro, se houver qualquer criatura que possa urinar na parede até hoje à noite, então eu não sou Davi. Então meu nome não é Davi. Quando Davi viu Abigail, quando Abigail viu Davi, ela desceu rapidamente do jumento e se curvou. Veja, existem maneiras de pedir desculpas que mostram que você realmente está arrependido. Não é só da boca para fora. O que eles disseram? Eu diria que sua postura também mostra que você está arrependido. É por isso que ela se curvou diante da moça. Ela não ficou sentada no jumento dizendo, oi Davi, ouvi dizer que você estava vindo para cá. Não, a Bíblia diz que ela desceu do jumento e se curvou até o chão. É por isso que alguns dos seus pedidos de desculpas não funcionam. É só uma palavra, mas não vem do seu coração. E ela se lançou aos pés dele e disse, meu senhor, que essa iniquidade caia sobre mim. Deixe que seja minha culpa. Permita que esta sua serva, por favor, fale e ouça as palavras da sua serva. Ela estava no chão. Tem gente que, se caísse no chão e rolasse pedindo desculpa. Agora você vai ouvir a história, porque a postura e a atitude falam mais alto. Um dia, havia um homem que tinha brigado com a esposa, e eles estavam sentados assim, um de frente para o outro. Todos os membros da família tinham vindo para ouvi-los. Eles falaram com a esposa e disseram, peça desculpas ao seu marido. O próprio marido foi quem me contou essa história. Eu fui visitá-lo em Abelinqui. Eu estava na casa quando ele me contou a história. E ele me disse que, quando a esposa dele foi até ele, ficou repetindo desculpa, 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 desculpa. E então ela foi até ele. Eu estava lá quando ele me contou essa história. Ela foi até ele. Aí ela virou a cabeça assim e disse, tipo, tanto faz, não tô nem aí. O que eles disseram? Eu deveria falar da postura. Vamos voltar para a história. 25. Por favor, não deixe passar. Meu senhor, peço que considere este homem, até mesmo Nabal, pois ele é como o nome dele diz, ele é um tolo. Nabal é o nome dele, e a tolice está com ele. Mas eu, tua serva, não vi os jovens do meu senhor, que tu enviaste. Eu não os vi. Se eu tivesse visto, teria sido diferente. Agora, portanto, meu senhor, assim como vive o Senhor e como vive a tua alma,
vendo que o Senhor te impediu de vir derramar sangue e de te vingares com as tuas próprias mãos. Agora, que teus inimigos e aqueles que procuram o mal contra meu senhor sejam como Nabal. E agora, esta bênção que tua serva trouxe ao meu senhor, que seja dado aos jovens que seguem meu senhor. Abigailem, peço-te que perdoes a transgressão da tua serva, porque o Senhor certamente fará do meu senhor uma casa segura. Porque meu senhor lutou as batalhas do Senhor e o mal não foi encontrado em ti durante todos os teus dias. Ah, Charlie, isto é o verdadeiro abigailismo, Miss. Uau! Versículo 29, próximo verso. Não, o próximo verso. Depois disso, o versículo 28. Tudo bem, o próximo verso. Essas pessoas estão conosco? E acontecerá que, quando o Senhor tiver feito tudo o que falou, e ele nomeará o governante de Israel. O próximo verso, que isso não seja uma tristeza. E então você se lembrará da sua obra feita por mãos. Uau! Então disse Davi a Abigail: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito seja o teu conselho. Bendito seja o teu conselho. Bendito sejas tu. Eu sempre me lembro dessa parte. Bendito seja o teu conselho. E bendito sejas tu que me impediste hoje de derramar sangue e de me vingar com minhas próprias mãos. De qualquer forma, sente-se. Então a questão é que Deus está sempre buscando frutos de você. E agora estou vindo pedir a muitos de vocês que se tornem líderes de Basne e Barta. Toda semana você vai. Tem muita gente que falta à igreja. Eles vieram em um domingo inchado, mas eles estão esperando você ir atrás deles. Mas como você não está por perto, você diz, ok, Shari, você está aí, você não está disponível. Mas Deus está vindo buscar frutos. Agora eu quero, antes de recolhermos a oferta. Hoje de manhã, quando eu estava vindo para a igreja, um dos meus pastores me mandou uma mensagem. Ele disse: Pastor, quer que eu leia para você? Ele, um pastor. Eu amei e gostei muito do tema que o Senhor pregou hoje. Mesmo que a irmã Alessandra ou algo assim, e eu tenhamos chegado atrasados ao culto por causa de um incidente infeliz. Mesmo tendo chegado atrasados, eles gostaram da mensagem. Diz que amou e depois que gostou muito. Você sabe por que eles se atrasaram? Ele disse: eu queria conversar pessoalmente com o senhor sobre isso hoje, mas não consegui. Porque eu precisava pegar meu último trem a caminho da igreja. Você está ouvindo? Esse é o motivo. No caminho para a igreja, de trem, alguém tirou a própria vida. Quando chegamos em Inderk, foi quando o trem estava chegando na estação. Aí a pessoa pulou na frente dele. Então o trem passou por cima da pessoa, despedaçou a pessoa completamente. Ele disse: discute. Toda a ação e o incidente ficaram marcados na minha memória por causa do pecado. Eu vi aquilo e o que veio depois. Um jovem, então,
enquanto você está indo para a igreja, sabe, é isso que eu acho que a gente não entende. Enquanto você vai feliz para a igreja, no trem, pensando, vou cantar, vou ouvir uma mensagem. A mente de alguém está tão escura, tão triste. Alguém, em algum lugar, que só queria ouvir alguém como você, esperando que alguém viesse e talvez ajudasse essa pessoa. Hoje, domingo, hoje, a pessoa está tão para baixo, tão triste, tão sem esperança que, se você vê o trem, quando você vê o tamanho do trem, o trem vai de aqui até ali. O palco inteiro é enorme. E só pular na frente dele, você se transforma em, quero dizer, simplesmente acaba. Tem pessoas que estão esperando, sabe? Keith Green cantou uma música. Ele disse, eu estava esperando. Eu esperava que você viesse, mas você nunca veio. Ele cantou uma música como se fosse um deles. Ele disse, eu tinha esperança. Ele disse, eu li suas revistas. Li suas histórias, esperei em vão, achei que você viria e você nunca veio. Você nunca veio, você nunca veio. Escutem, igreja. Quero que vocês saibam que há tanto sofrimento, tanto horror para as pessoas que não conhecem Jesus. Hoje, enquanto você vem feliz para a igreja, há pessoas que você nem sabe o que estão fazendo neste domingo de manhã. Fumando maconha, chapados de drogas, bebendo, aprontando. Tudo que eles conhecem é festa. Eles estão perdidos. E é por isso que Davi disse, todo esse tempo eu cuidei de vocês e os protegi com mensagens, reuniões de oração, jejuns, músicas, livros. E quando eu quis algo pequeno, não veio nada de vocês. Nada de vocês. Aí ele disse, vou pegar o meu. Você percebe que a reação geralmente é como quando Jesus amaldiçoou a árvore e disse, você, nada. Você está me dizendo que não é a estação? Você vê o que é estação. Você vai entender o que é tempero, né? Estação. Não é uma estação. Se fosse a estação errada, você teria sido deixado no seu pecado, porque seria a estação errada para você ser salvo. 1001 razões. Olha, eu quero que você saiba que Deus tem um motivo para sair. Eu não estou aqui porque, eu vou receber o chamado de Deus. É uma responsabilidade depois do que Ele fez por mim. Ele espera de mim, só isso. E Ele espera de você também. E é por isso que estou falando sobre isso. Quero ser bem específico. Muitos de nós precisamos concordar em fazer parte do exército do Senhor. Parte disso. Você espera que eu desista de ofertar por causa de dinheiro? Olha, Paulo disse isso. Você fez. E mais, 2 Coríntios 8 e mais. Primeiro vocês se entregaram e depois deram do que tinham. A primeira coisa é se entregar. Não se entregar é um sinal de que o seu dinheiro não é nada. Deus não está interessado no meu dinheiro. Ele está interessado em mim. Ele está interessado em mim. Dê de si mesmo, entregue-se. Então hoje eu não estou procurando dinheiro. Estou procurando pessoas. Pessoas que vão dizer, eu não sei o que está envolvido, mas eu quero ser qualquer coisa. Sabe,
eu fico tão triste quando leio essa história hoje de manhã. É o mesmo culto de domingo que você vai. Você vai cantar. E você vai cantar ao nos reunirmos. Venha o teu espírito ao nos reunirmos. Ao nos reunirmos, sabendo bem que, à medida que nossos corações começam, seremos abençoados porque viemos. E quanto àqueles que não estão se reunindo? E quanto àqueles que não estão se reunindo? Vamos dar o nosso melhor. Vamos dar o nosso melhor. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 5. E isso eles fizeram, não como esperávamos, mas primeiro deram a si mesmos. Antes de tudo, você se entrega, e então até mesmo a nós, pela vontade de Deus. Pai, eu te agradeço por tantas pessoas que querem ser teus servos e querem se entregar primeiro. E então, é claro, depois disso podemos dar outras coisas. Eu bendigo o teu nome, Senhor. Hoje é domingo. Nós amamos as manhãs de domingo porque somos abençoados. Viemos à igreja, mas e os outros? Hoje eu oro para que nos entreguemos gloriosamente a essa missão e sem reservas para a tua glória. Nós oramos, te louvamos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Quem aqui quer ser um líder Basna, ou pelo menos tentar, seja lá o que for, eu quero que você levante a mão e eu quero orar com você rapidamente. Se você quer dizer, Senhor, eu quero ser um Basna e vem até mim aqui na frente. Eu vou orar com você aqui. Quero ser um líder local. Gosto de coisas práticas e feitas. Não sei o que isso envolve, mas eu tentaria. Após minha pregação, 3 ou 4 pessoas vêm, mas chegam. Graças a Deus que você é um cantor de Cristo. Graças a Deus que você é um músico, um dançarino de Jesus. Estou falando de Basna. Basna, estou aceitando uma oferta, mas estou aceitando uma oferta de vidas. Estou aceitando uma oferta de quê? Vidas. Sim. Não sei do que você está falando, mas quero fazer isso. Também gosto de me envolver. Acredito que posso tentar. Acredito que posso tentar. Acredito que posso tentar. Acredito que posso tentar reunir pessoas. Acredite, pode para Deus. Eu acredito que posso trabalhar para Deus. Conselho. Eu posso fazer alguma coisa. Interagindo com Ele todos os dias. Acredito que posso tentar. Acredito que posso tentar. Acredito que pode alimentar. Eu acredito que posso. Alimente-se e vá embora. Acredito que posso reunir pessoas. Acredito que posso carregá-los. Sim. Acredito que posso tentar. Eu costumava pensar que nunca conseguiria. Nunca pegue. Porque eu não acreditei que fui chamado. Sim. Mas agora eu sei o significado do mundo. Isso eu posso fazer. Tudo bem. Levantem as mãos. Todos vocês aqui na frente, levantem as mãos. Pai, eu te agradeço. Senhor, mesmo que essas pessoas não façam nada, elas levantaram as mãos, vieram à frente e disseram, eu acredito que posso tentar.
Acredito que posso me esforçar e me tornar um verdadeiro pastor de resultados. Alguém com frutos visíveis. Obrigado por essa grande provisão e bênção. Agora eu oro por cada um deles, que se eles não fizerem mais nada na tua casa até morrerem, Senhor, que tu te lembres deste chamado, onde eles disseram, eu quero tentar. E eu oro para que o Senhor ajude cada um deles a se tornar grandes líderes Basna, pastores e trabalhadores na tua casa para sempre. Obrigado, Senhor, em nome poderoso de Jesus Cristo. E todos gritaram amém. Agora, que Deus abençoe todos vocês aqui. Certo, quando encerrarmos a tarde, vamos encerrar em 40 minutos. Mas quando terminarmos, queremos nos encontrar com vocês. Tudo bem, então podemos nos encontrar no primeiro andar, certo? Podemos nos encontrar lá, no primeiro andar da torre. É só uma reunião rápida, certo? Então o culto termina por volta das 3. Depois disso, vamos nos encontrar com vocês. E eu vejo algo, sabe? Eu vejo que é uma palavra no reino do Espírito, sorriso. Eu não sei se é o meu sorriso ou se Jesus vai sorrir para você, ou se você vai sorrir, mas eu ouço a palavra sorriso e Deus vai se alegrar com você. E você vai receber uma bênção especial por servir ao Senhor e fazer parte do seu grande exército. Que Deus te abençoe eternamente por se voluntariar para ser um dos seus servos e um daqueles que fazem algo por Jesus. Obrigado, Pai, por estes que levantaram as mãos. Eu entrego tudo a Jesus, então que seja uma grande bênção para eles. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Deus te abençoe. Agora, assim que encerrarmos, se você não participou desse chamado, também pode se juntar a ele se quiser, mas no primeiro andar da nossa torre. Hoje não tem ar-condicionado, mas na próxima semana ou na seguinte já estará totalmente climatizado. Mas, por favor, não se preocupe se não houver um assento confortável lá. Afinal, Roma não foi construída em um dia. Ou talvez tenha outro salão lá em cima. Na verdade, tem outro salão lá embaixo, a capela. Idainosa, vá para a capela Idainosa. Capela Idainosa, aquela tem ar-condicionado. É linda. Olha só, sua vida já começou a subir igual ao ar-condicionado e as coisas já estão acontecendo. Deus te abençoe. Então, a gente se vê na Capela Idainosa, certo? Depois da igreja. Pai, não existe Jesus que aperte. Deus te abençoe. Podem se sentar. Agora, a próxima coisa é que vamos fazer uma oferta em dinheiro. Vocês que não entregaram suas vidas, suas dívidas são maiores, então as pessoas já entregaram suas vidas. Você não entregou sua vida. Eu nem consigo imaginar o valor da oferta que você vai dar hoje em troca da sua vida. Não vai ser fácil. Então, pegue o seu. Se você está assistindo online, eu vejo muitos de nós online. Deus abençoe. Olha, se você está assistindo online, você pode ser um líder Basna. Você pode. Você lembra que eu estava contando a Nina? Aquela pessoa que você conhece, a pessoa se atrasou para a igreja porque alguém se machucou. Uma pessoa jovem. O suicídio é entre os jovens, não entre os mais velhos. Um jovem que deveria ter sido. Como é que chama isso na igreja? Foi isso que a pessoa fez hoje, domingo. Esse é o trabalho dessa pessoa hoje. É isso que faz alguém se atrasar para a igreja. Não, é demais.
Quero que façamos o nosso melhor. Quero que façamos mais. Não quero que você simplesmente venha e se sente. Honestamente, eu vou transferi-lo para Kadesh ou qualquer outra mega igreja. Quero que você vá a qualquer outra igreja mais digna. Sim, mínimo Shari. Pouco vigoroso. Sim, aceitamos. Mas pergunte ao seu vizinho. Você quer ser transferido para Kadesh ou para outra? Qualquer um desses outros lugares. Sim. Tudo bem. Pegue sua oferta e deixe-me orar pela sua oferta. Vamos orar pela sua oferta. Pai, muito obrigado por nos abençoar hoje. Em nome de Jesus, abençoe todos que estão ofertando de coração. Nós te amamos. Em nome de Jesus. Amém. Diga para o seu vizinho: eu não preciso ter sucesso, só preciso tentar. Amém. Eu sinto que hoje o profeta já estava nesse ambiente. Quantos de vocês foram abençoados por isso? Eu não sei se foi uma sermonete ou não sei como deveria chamar, mas a discussão. Quantos de vocês foram abençoados pela discussão? Amém. Achei que vocês já estariam de pé agora. É hora da palavra de Deus e de você. Ontem eu estava em um funeral. Eu, um mais velho, olha, era como se estivéssemos seguindo em frente de qualquer jeito. Tinha um pastor mais velho compartilhando uma mensagem. Na verdade, fui muito abençoado. E ele citou Eclesiastes capítulo 5, versículo 1. Ele disse: quando você for à casa de Deus, certo? Vocês estão ouvindo? Guarde o seu pé quando for à casa de Deus e esteja mais pronto para ouvir. Todo mundo diga: mais pronto para ouvir do que para oferecer o sacrifício dos tolos. Aí ele disse que, se você se sacrificou para vir até aqui, veja, alguns de vocês, olha só, acordaram cedo, sacrificaram o sono, pagaram um Uber ou e vocês vieram até aqui. E quando chegaram, não ouviram nada do que Deus tinha para dizer a vocês. Então, o seu sacrifício foi o sacrifício dela. Então, Deus tem algo para dizer a você hoje. Então, quero que você se pergunte, de tudo que Deus já falou através do profeta, que decisão você tomou hoje? Do que vamos ouvir? Que decisão você está tomando hoje? Deus vai mudar a sua vida. Batam palmas. Receber profeta, pastor, bispo. Bispo Gaidevar Deus está prestes a tocar sua vida. Em nome de Jesus. Tudo bem, Pai. Obrigado por esta grande bênção. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode se sentar. Agora, qual foi o título da primeira mensagem que preguei? Por que você deve ser um líder Basna? Agora, nesta sessão, vou compartilhar com vocês porque algumas pessoas não são líderes Basna. Porque algumas pessoas não são líderes Basna. E eu vou te dar 7 razões pelas quais alguém como você não é um líder Basna. Abra comigo em Mateus, capítulo 25, versículo 14. O reino dos céus é como um homem que, viajando para um país distante, chamou seus próprios servos e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1 a cada um segundo a sua capacidade,
e logo partiu em viagem. Então, o que recebeu 5 talentos foi, negociou com eles e ganhou outros 5 talentos. Da mesma forma, o que recebeu 2 também ganhou outros 2. Mas o que recebeu 1 foi, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos veio e acertou contas com eles. Isso também acontece então? Então, chegando o que receberá 5 talentos, apresentou-lhe outros 5 talentos e disse, Senhor, entregaste-me 5, ganhei 5. Versículo 21. E o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel. Versículo 22. Chegou também o que receberá 2 talentos e disse, Senhor, entregas-me 2 talentos. Ganhei outros 2. Versículo 24. Então, chegando o que receberá 1 talento, disse, Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E eu tive medo, fui e escondi o teu talento na terra. Aqui está o que é teu. E o seu senhor, respondendo, disse-lhe, servo mau e preguiçoso, sabias que eu colho onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter colocado meu dinheiro com os banqueiros. Assim, ao voltar, eu teria recebido o que é meu com juros. Tirai, pois, dele o talento e dai ao que tem 10 talentos. A primeira razão pela qual as pessoas não são líderes percentuais é o medo. Essa é a primeira razão. O número 1 é o medo. Fiquei com medo e fui e odeio o seu talento. O medo é a principal razão pela qual as pessoas não se envolvem no trabalho. Você vê, eu vou te contar. Quando eu ia pregar pela primeira vez, eu tinha medo de pregar porque tinha medo de que minhas palavras acabassem. Quando eu começo a falar, termino e não tenho mais nada a dizer. E eu vou ficar suando e vou ficar envergonhado. Quando eu ia começar uma igreja, eu estava com medo. Eu disse, talvez a igreja não dê certo. Então eu falei para o bispo Saki, vamos para Insaun e começar a igreja lá. Assim, se não der certo, ninguém vai ver que a igreja não funcionou. O medo é o motivo pelo qual as pessoas não querem se voluntariar para fazer a obra de Deus. Por que eu não iria querer orar pelos doentes? E se eles não forem curados? E quanto a todos os aspectos do ministério, por que eu não iria querer fazer uma cruzada? Porque eu tenho medo. E se eu fizer uma cruzada, ninguém aparece? E se eu disser que haverá milagres e ninguém for curado? Uma vez eu estava em Navrongo e um pastor veio falar comigo depois da cruzada. Ele disse, quero te dizer para não tomar como garantidos todos esses milagres que você está experimentando aqui. Ele disse que um pastor foi fazer uma cruzada. Ele me contou a data e não houve milagre nenhum. E as pessoas da cidade apedrejaram ele. Sim, apedrejaram ele. Que cidade em? Medo de ser apedrejado. Então as pessoas têm medo de ser bna. Talvez eu fique cansado. Talvez as pessoas não venham. Talvez. Quais são os medos de um líder basna? A reunião não vai dar certo. O ônibus não vai lotar. As pessoas não vão vir.
Eu não vou ter dinheiro para pagar o ônibus. Eu não vou alcançar minha meta. Vou ser demitido. Você nunca foi demitido. Tem medo de ser demitido. Eu vou ser confrontado. Vai ter uma reunião. Eles vão me confrontar. Você anotou todos os motivos pelos quais as pessoas têm medo de ser líderes de centro-bás? Eles sentem que vão ter reuniões agitadas. Não é verdade? Eles vão me confrontar nas reuniões. Eu não vou conseguir bater minhas metas. Vou ser demitido. Meus bares não vão lotar. Eu não vou conseguir pagar os bares. Hoje, todos esses medos se foram. Quando você segue o medo, você está seguindo um demônio. Eu sempre me lembro de uma vez em que eu estava voando para uma cidade na América do Sul. Você estará lá. Você estará lá em breve. Estou voando de... Eu estava voando de Nova York também, que era um voo de 5 horas. 5 horas. Eu estava sentado ao lado do bispo Richard, eu acho. Sim. E quando eu ia para a Colômbia. E antes de partirmos, o padre católico também veio nos avisar na igreja que nunca deveríamos ir para a Colômbia, porque o padre estava fazendo a Santa Comunhão. Atiraram nele na igreja. Então, quando ouvi isso, eu disse, quanto à Colômbia, não irei para lá. Mas no voo eu tive um sonho. E eu não quero contar o sonho a vocês por causa do tempo, mas no sonho Deus me disse que eu não deveria ter medo. Eu não deveria andar pelo medo. Não que eu não deva ter medo. Foi assustador. Pablo Escobar tinha acabado de ser morto naquela época, só alguns anos antes. Sim. E foi mesmo. Eu não deveria ter medo. Eu não deveria ter medo porque era assustador. Eu fiquei sentado em um carro blindado o tempo todo e fui cercado por armas até ir embora. E fui recebido na porta do avião com armas. Eu não sabia, só recentemente que fiquei sabendo quem era Pablo Escobar e tudo mais. Nunca ouvi o nome dele enquanto estive lá. Eu não sabia o quão perigoso era. Não siga o medo. Se seguir o medo, perde coisas incríveis para você. Sim, eu teria perdido o plantio de igrejas, cruzadas, milagres na Colômbia. Eu vi até morto ressuscitar naquela reunião. Então não siga o medo. Diga para o seu vizinho, eu não vou seguir o medo. Amém. Ele disse, eu tive medo e escondi meus talentos. A segunda razão pela qual as pessoas não se tornam líderes base é porque estão escondendo seus dons. Eu tive medo e fui esconder o teu talento. Eu fiz o quê? Eu escondi o teu talento. Agora, tem alguns de vocês aqui. Vocês preferem se juntar à Associação de Estudantes Cool ou à Fraternidade de Estudantes Analogar ou à Associação dos Ex-Alunos Anglicanos de Comase? Qual o tamanho? O que? Associação de Antigos Estudantes de Volta. É aí que você quer dar seus presentes.
Você prefere ser secretário-geral do Isaac ou do Mobile? Sim. Ou a Shimota, Associação de Antigos Alunos. É aí que seu dom de organização, seu dom de liderança, seus dons de qualquer coisa, é aí que você os usa, mas não na igreja. Você se junta a algum outro grupo, outra associação. Você entende o que estou dizendo? Associação de estrangeiros em Gana. Associação de nigerianos em Gana. Noa Noga Noga em Niga. Associação Nigéria em Gana. Nego Nego 1, Nego 2. E você é a secretária. Você escreve bilhetes, faz parabéns a você no grupo do WhatsApp, organiza reuniões, faz almoços. Diferente, grupos diferentes. Meninas Wesley, meninas mais velhas, grupo de 75 anos, grupo de 88 anos, grupo de 2014. Você cria panfletos, organiza almoços, festas. Mas quando é na igreja, você esconde o seu domingo. Ele disse: eu tive medo e escondi o teu talento. Eu tive medo e escondi. Você não só sente medo, você sente medo e esconde o seu. Alguns de vocês são cantores. Vocês sentam na igreja. Uau! Eu tive medo e escondi meu talento. Tantas coisas que você poderia fazer, mas quando é na igreja, eu escondo meu talento. Você não é a única pessoa que já fez parte de um clube antes. Quantos aqui já entraram para um clube antes? Em que clube você entrou? Barclays Bank, Clube de Ex-Funcionários, Clube Barclays. E que outro clube? Clube de Escritores e Debate. E aí, que outro clube? Clube de Teatro, Clube de Ex-Alunos, Cruz Vermelha, Escoteiros, Bandeirantes. Mas quando é na igreja, você esconde o seu domingo. É por isso que você não é um líder de Bacenta. Sim, você consegue entrar nos cadetes, ficar no sol e marchar, e vai ficar fazendo isso. Como isso tudo ajuda? Isso ajudou? Ajudou alguém? Número 3. O terceiro motivo é a mania de encontrar defeitos. Ele diz: eu sabia que tu és um homem severo. Ah, eu sabia que você era um homem severo. Agora, se você vem para esta igreja e critica qualquer coisa que estamos fazendo aqui, você nunca vai conseguir se juntar porque já atacou quando criticou. Ou, se você for um líder de Basna, vão dizer que você deveria abaixo. Seu dinheiro vai ser isso, isso e aquilo. Em vez de procurar defeitos, faça perguntas e traga as questões, os problemas. Não é fácil ter um grupo pequeno, mesmo que seja de 20 pessoas. Se está sentado no canto, não consegue ouvir. Não é fácil saber se está quente, frio ou o que for. Se você vai ao banheiro e ele já está cheio de cocô e outras coisas, talvez eu nem saiba. Então, em vez de ficar sentado para criticar e achar defeito no que fazemos, se todos vierem e fizerem perguntas ou até mesmo compartilharem conosco a realidade dos problemas que vocês estão enfrentando, em vez de só ficar achando defeito e dizendo, eu te conheço, querido, pego, querido, todo dia. Você, querido.
sua boca alguma coisa. Não quero falar nada sobre sua boca. Defeito. Procurando. Você acha defeito nas músicas. Você acha defeito nas pessoas. Atuar. Por que você não vem e atua para a gente ver? Por que você não vem e canta? Por que não vem fazer algumas coisas? Ou nos avise se não consegue ouvir. Estou sentado ali com todo tipo de pensamento em mente. Se estivermos atrasados, pedimos desculpas, mas diga-nos, não fique nos criticando mentalmente. Diga ao seu vizinho que parei de criticar. Não quero ser um monstro. Sente-se. Número 4. Quantas razões estou lhe dando? 3. Número 4. Desprezando a pequenez do seu presente. Você sente que é muito pequeno. Sim. Você sente que não está ali, que não é ninguém. Quantos são vocês nesta sessão? Você sente que não é de ninguém. Levante-se se você sente que não é ninguém. Vir. Quero a terceira fileira. Terceira fileira. Vir. Venha até mim no palco. Venha até mim no palco. Vir. Vir. Vocês todos sentem que não são ninguém. Venha. Venha e junte-se a mim. Essas são danças para Cristo? Dançarina do Clube de Cristo. Não há ninguém. Sim. Dançarinos de Cristo. Uau! Mostrem seus rostos. Mostre-nos seus rostos. Você sente que não é ninguém. Quantos anos você tem? 21. 21. Ouvir. Você vê que as pessoas estão dando um talento. Quando você obtém um tal, você olha, é muito pequeno. Não vou usar isso. Não vou usá-lo porque é muito pequeno. 21 anos. Não vou usá-lo porque é 21, muito pequeno. Quantos anos você tem? 28. E você? 31. 31. 31. Você é um ancião entre nós aqui. Quantos anos você tem? 21. 21. E quantos anos você tem? 19. 19. Você vê um talento, um talento. Quando você tem apenas um talento, você diz que ele é muito pequeno. É pequeno demais. Muito pequeno. Não posso fazer muita coisa. Não posso fazer muita coisa. Não serve para nada. Deixa eu esconder isso. Satanás quer que você esconda. Quando eu tinha 19 anos, eu já estava pregando. Fui salvo aos 16. Com 19 anos, eu já estava pregando. Eu era conhecido como líder estudantil. Em 1919 eu comecei. Eu me lembro dos meus dias de pregação quando era adolescente. Se quiser, não use seu único talento. Você nunca terá 5 talentos. Você nunca tem 10 talentos. Uma vez que você olha para o menor dos presentes, olhe para esses presentes. Olhe para esses presentes. Você nunca sabe que é um organizador. Sabe, eu costumava sentar na minha sala de aula, meu professor. Meus professores nunca me nomearam monitor. Nada. Veja, sou um organizador. Estou organizado na igreja com ramos, denominações. Sou um organizador. Estava sentado na sala de aula. Nunca usei minha organização.
Ninguém pensou que eu organizaria as escrituras. Eles não me fariam secretário-geral, secretário de oração, o que? Vice-presidente, presidente, secretário organizador. Nada. Nunca me viu como nada, mas em mim havia organização. Eu conseguiria, mas você diz que eu nunca usei. Não despreze a pequenez do seu presente. Então, líderes Placia. É por isso que temos líderes Barna. Vou me encontrar com um clube do amor maior logo depois da igreja. Vai haver fogo na reunião. Porque as pessoas vão trazer Yangos e Ubers. Pelo menos você deve ser responsável por algumas almas. Maior passagem. Oh, sim. Qual é a primeira razão pela qual as pessoas não se tornam não? Temer. Você superou seu medo hoje? Número 2, a segunda razão por que pessoas não tornam um centro. Escondendo, escondendo. Mas você mostra isso em outro lugar. Uau! Alguns de vocês dizem que estou esperando me casar e mostrarei meu talento para cantar ao meu marido. Qual é a terceira razão pela qual as pessoas não procuram defeitos? Qual é o quarto motivo? Desprezando o número menor 5. Certo? Vai e sente-se. Sente-se. Ah, batam palmas para eles. Número 5. Preguiça. Mateus 25. E o Senhor lhe disse, servo mau e ridículo. Uau! Você o quê? Servo perverso e assassino. Preguiçoso significa preguiçoso. Mudança de tecnologia. Divisão. Por favor, divisão-te. Seu escravo preguiçoso e perverso. Não há lugar para o preguiçoso no reino de Deus. Alguns de vocês não conseguem acordar cedo. Qualquer coisa que seja difícil. Você não pode fazer isso e não quer fazer isso. A terceira mensagem, que não temos tempo hoje, é como ser. É como ser um líder de verdade. Mas essa é a segunda mensagem. Preguiça, eu te digo. Você sabe por que estudantes de medicina e médicos? Por que muitos deles, quando se tornam pastores, são bons pastores? Por que você não pode ser preguiçoso e ser médico? Não na faculdade de medicina da UGMS. É melhor você trabalhar duro. Você sai da escola agora mesmo. Mais um, menos um. O exame é mais um, menos um se estiver correto, mais um se estiver errado, menos um. Você pode obter menos 8 resultados, então menos 20%, menos 14%, menos 56%. Faculdade de Medicina, reze por isso. Até mesmo os pais dos estudantes de medicina ficam estressados quando seus filhos estão naquela escola. Então, preguiça de fazer e de ser um líder Basna. Você precisa de energia para mobilizar pessoas. Não é sentar em uma Mercedes-Benz, ir até a igreja e dizer "Sá", e você está cantando música cristã de Mozart. Uau! Você precisa trabalhar duro e orar para não se casar com a preguiça. Veja, olhe para os preguiçosos. Quando alguém não é Basna, você deve ter cuidado ao se casar com essa pessoa. Sim, pelo menos é verdade.
E deixe-me dizer uma coisa: uma boa esposa. Uma boa esposa. Boa esposa e bom marido. Muito disso tem a ver com trabalho duro. Esse negócio de namorada e namorado se apaixonarem. Tem gente que escreve livros dizendo que eu falei que casamento não inclui amor. Casamento é sobre trabalho duro, acordos e mais trabalho duro. Se você não for esforçado, não consegue casar. Então, eu te amo. Oh, querida, você não entende o que está fazendo. É trabalho duro tanto para o marido quanto para a esposa. O marido deve trabalhar duro para prover. Você não pode permitir que sua esposa se torne a trabalhadora que você é. Sentado como um leão, sem provisão. Então a preguiça é a razão número qual? 5. Razão número 6. Você está pronto para o motivo número 6? Razão número 6 é não querer ser enganado. Sim, você realmente colhe aquilo que, de fato, não plantou. Então você sente que alguém está colhendo algo que não plantou. Macaco trabalha, babuíno come. Eu deveria virar líder de bacenta. Você vai lá pregar, dizendo que é o pregador, e eu sou o macaco que vai trabalhar para o Basma. Quando eu terminar de trabalhar para o Bnata, aí você vira homem de Deus. Onde você estava na igreja quando você fez isso? Eu digo que você é um cara mega. Você é um cara megama. Nós, macacos, trabalhamos na igreja. Nós é que estamos na linha de frente. Somos nós que estamos fazendo o trabalho pesado. Nós é que somos os soldados rasos. Trabalhadores de base. Ele disse: eu sei que você colhe onde não plantou. Charlie, tem gente com pensamento ruim. Pergunta para o seu vizinho se eu checar seu vizinho ou se tem alguém tomando banho ou se a cabeça está quente. Confere a temperatura da cabeça dos seus amigos. Os pensamentos ruins esquentaram. Eles esquentaram o cérebro. Eles esquentaram o cérebro. Tem alguém aí perto de você com a cabeça quente? Ei, aqui, ó. Joga um pouco de água na cabeça dele. Ah, esse irmão foi identificado com a cabeça quente. Isso significa que ele está tendo pensamentos ruins durante a pregação. Qual é o primeiro motivo pelo qual as pessoas não têm temor na igreja? Qual é o segundo motivo? Esconder os dons. Qual é o terceiro motivo? Detecção de falhas. Não ache qualquer problema que haja. Como esta igreja pode ser perfeita? Cono. E fomos ao banheiro e não havia água. Desculpe, lamentamos. Por favor, ajude-nos a administrar o banheiro. Nós imploramos a você. Nós imploramos que você nos ajude. Próximo, desprezando a pequenez do seu presente que é pequeno demais. Eu não sou ninguém. O número 5 é a preguiça. 7 preguiçosos. O número 6 é não querer ser enganado. E o número 7,
O último motivo para ser espiritualmente inútil, bom para nada, é porque você é bom para nada. Sim, você é inútil. Derek Prince diz que a pior coisa que você pode dizer sobre um ser humano, em inglês, é a frase: você não serve para nada. É como se você fosse o pior tipo de pessoa. Por isso eu disse, servo mau e preguiçoso, você é uma pessoa má. É por isso que muitos de nós não somos líderes de verdade. E a partir de hoje, estou levantando um exército de 1000 líderes Basna. E você vai ser um desses líderes do exército do Senhor Basna. E vai haver uma grande bênção sobre toda a sua vida enquanto você trabalha para o Senhor. Alguém me perguntou, como você próspera? Eu digo, trabalhe para o Senhor. Quando você vai para Nakassi, na entrada está escrito, trabalhe para o Senhor. É assim que se próspera, trabalhe para o Senhor. Escolha Deus e simplesmente trabalhe para Ele. Alguém perguntou ao farol, qual é o seu segredo de prosperidade? É isso? É que trabalha para o Senhor. É trabalhar para o Senhor. Quando você trabalha para o Senhor, você vê as bênçãos dele na sua vida. Fiquem de pé, todos. Vamos orar. Pai, obrigado pelo teu poder grandioso que está fluindo nesta igreja. Cura-nos e livra-nos de todo o mal. Obrigado pela tua graça em nossas vidas. Em nome de Jesus, enquanto todas as cabeças se curvam e todos os olhos se fecham. Se você está aqui hoje e quer entregar sua vida a Jesus, levante suas mãos assim agora. Eu quero orar com você. Pastor, ore comigo. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Se você está aqui e quer entregar sua vida a Jesus, levante sua mão assim. Deus te abençoe. Se você levantou a mão, venha até aqui na frente. Venha de onde você está para cá, para ouvir tudo. E então, em segundo lugar, se você está aqui e quer ser um líder Basna, talvez você não tenha vindo da primeira vez, mas também quer ser um líder Basna. Levante sua mão e venha até mim aqui na frente. Venha e fique deste lado. Se você quer ser um líder Bir, venha e fique aqui rapidamente. Eu estou prestes a orar, então você precisa vir. Se você está vindo, Onde Jesus chama. Todos. certo? Vamos orar. Repita esta oração. Diga, Jesus, por favor, me perdoe pelos meus pecados. Eu entrego minha vida a Ti. Por favor, escreva meu nome no livro da vida. Obrigado, Senhor, por me salvar. Por favor, lave meus pecados com o sangue de Jesus. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Quantos de vocês querem ser líderes do Basna? Levante a mão. Vejo mais de Basna. Sim, todas essas pessoas querem ser líderes do Basna. Então, depois da igreja, vamos encontrá-los no primeiro andar, no salão ali. Tudo bem, desculpe. Capela de Dainosa. Venham para a Capela de Dainosa. Deus abençoe vocês. Podem voltar para os seus lugares. Peguem a sua comunhão. Podem se sentar. Tomem a sua santa ceia. Que bênção! Pai, obrigado pelo corpo de Jesus que foi partido por nós. O corpo de Jesus Cristo. Se você está online, junte-se a nós na Santa Ceia. O corpo de Jesus Cristo.
Todos de pé, por favor, todos de pé. Senhor, Agora, levantem o vinho. Que o sangue de Jesus responda por cada questão das nossas vidas. O sangue de Jesus Cristo. Levantem as mãos para receber a bênção. Que a bênção do Senhor esteja sobre vocês. E que vocês brilhem enquanto servem a Jesus Cristo, o Senhor e Salvador das suas vidas. Receba a cura, receba boas notícias, receba a bênção. Diga, eu recebo. Diga, eu recebo. Que a bênção do Senhor venha sobre você. Assim como você esteve na igreja hoje, que você encontre e experimente a grande bênção dele para a sua vida e para a sua cura. Em nome de Jesus. E todos disseram amém. se você foi abençoado por este vídeo, não deixe de se inscrever no Da Go If Mills no YouTube. Você também pode seguir o Bispo Darievar Mills em todas as redes sociais.